Agora no Grupo Tati de Comunicação, programa Metamorfose, na Tati FM e TV Tati. Olá, seja bem-vindo! Hoje é dia de Metamorfose, aqui na Tati. O Metamorfose é um programa do Clube da Borboleta e você está nos acompanhando pelo canal 20 e 522 da NET, canal 32.1 da TV aberta e acompanhando a gente pela rádio na 91,3 FM. É muito bom estar com você hoje. E hoje, sextou, a Elô chegou, não é? O nosso bate-papo é sobre o Bastidores do Sucesso, um programa que eu dedico para falar sobre empreendedorismo e empreendedorismo feminino, né? Para a gente dar um enfoque maior. E eu pensei num tema muito bacana, porque a gente vai conseguir falar um pouco sobre a atual situação que nós estamos, da pandemia, focada numa das questões que estão aí podendo ser trabalhadas, que é a alimentação. Você, quando está em casa, né, já fez aí a experiência de delivery. Então, pensa, quando a gente tem aí que pensar em alimentação e quem trabalha com essa área. Para isso, a minha convidada de hoje é Ellen Ravagnoli, que é simplesmente uma querida dona de pizzaria, food truck, uma chefe, uma bióloga. Olha, tem tanta coisa que ela vai falar um pouquinho para a gente. Ellen, seja bem-vinda. Olá, Elô, muito obrigado. Boa tarde, né, a todos que estão assistindo aí esse programa e essas mulheres que estão te acompanhando, que tenha cada vez mais sucesso, porque suas dicas são sempre maravilhosas. Ah, muito obrigada. Ellen, me conta uma coisa, fala de novo o teu currículo, acho que eu até deixei coisa de lado. Ó, primeira pizzaiola do Brasil, não é? Conta um pouquinho mais pra gente dessa história que tá por trás aí de toda essa formação sua, para falar do nosso tema de hoje, que é como é, né, hoje, nesse momento, trabalhar com a área de comida e pensando no delivery, que é como está sendo orientado para as pessoas. Olha, faz 10 anos, né, que eu trabalho como monitora de gastronomia, concursada da Prefeitura de Ribeirão Preto. Inclusive, leciono há 10 anos aula de higiene e manipulação de alimentos. Sou formada em biologia, crítica gastronômica do site www.guiagastronomicorp.com.br e youtuber, tá? A primeira pizzaiola do Brasil a comandar uma cozinha escola de pizzaiolos. O restante do Brasil é tudo homens que tem aí esse poder de fazer as escolas, né, de pizzaiolo. Então, no Brasil, eu sou a primeira chefe a comandar uma escola de pizzaiolo aqui em Ribeirão Preto. E fora isso aí, eu também tenho uma coluna na revista Olhar Gourmet, que nós vamos tratar aí de assuntos pertinentes à gastronomia, falar de farinha, de qualidade de produto. Então, fica aí uma dica para quem não conhece, logo, logo vai estar vendo a coluna aí já publicada em algumas revistas do Olhar Gourmet. Ah, que bacana. E ela ainda dá tempo de ser mãe, de passear, cuidar de si mesma? Ah, então tá bom, seja bem-vinda ao time, né? As loucas. E aproveitando aí, né, para dar alguma dica para as mamães aí em casa, põe os filhos para ajudar nas tarefas de casa, faz eles crescerem um pouquinho, ajuda eles a cozinhar, faz alguma coisa diferente do que jogar videogame, jogar joguinho e ajudar na lição da escola, né? Porque eles estão aí crescendo de uma forma meio desenfreada. Ó, mas aí você falou uma coisa muito legal sobre colocar a criançada para, de repente, isso mesmo, participar desses momentos em casa, né? Dividir o espaço da cozinha. Você, como eu, tem acompanhado aí um monte de tendências e a gente vê que as crianças também andam sendo estimuladas, né? A trabalhar até com coisas mais... A palavra gastronomia, né? Que é o mais adequado, eu diria, né? Não é uma questão só de culinária, mas de gastronomia. Qual é o poder, hein, Ellen, que você, quando põe a criança, para você que trabalha como professora, né, da área, o que acontece com as crianças quando elas estão em contato com essa coisa do alimento, de manipular o alimento, de ver aquilo se tornar aquela comida gostosa, saborosa? Conta um pouquinho disso. Olha, é muito bacana, porque a primeira parte eles se envolvem mesmo dentro das atividades e outra eles começam a gostar de certos alimentos que eles não comeriam. Então, já é uma ajuda aí de introduzir aquele alimento que não estava tão legal, e aí a mãe começa a colocar aquilo, olha, vamos fazer. Fora isso, pessoal, é muito bacana, porque você vai estar trabalhando a higiene, você vai estar trabalhando ali, olha, vamos lavar a mão, vamos pegar a colher, vamos fazer tudo direitinho, vamos higienizar direitinho o legume, a verdura, e isso é ensinar para a vida. Isso não é só ensinar pelo prazer de cozinhar, mas é ensinar por quê? Porque se amanhã depois ele precisa sobreviver sozinho dos conhecimentos dele,
você teve ali por trás, você orientou, fez tudo o que precisava para aquele momento, além de ser mágico, ser útil. Porque, vou fazer bolo sempre, vou fazer bolachinha sempre, não. Vamos fazer o que é do cotidiano também da criança para que ela aprenda a sobreviver. Olha isso. Quer dizer, no fundo a gente acaba vendo que a magia, né, a química do alimento, né, vai estimular essa criança a se sentir também no mundo mágico, que é o que ela quer, né? Ela quer brincar, né, Ellen? Ela gosta de brincar, sim, e na hora que está cozinhando, o prazer dela é muito grande, porque é tudo novidade. Tudo na nossa vida que é novidade é muito mais gostoso, né, de se fazer. Claro que depois começa um tempo, vira rotina, mas no início, quando é novidade, que a gente aprende a fazer alguma coisa, a gente quer mostrar para alguém que a gente sabe fazer. Não, inclusive, aqui em casa, meu filho já está comandando o fogão. É já mesmo? Está indo, já está fazendo arroz, já estou colocando ele no eixo para me ajudar também. Acho que tendo sempre os cuidados, né? Porque querendo ou não, a criança ela vai ter as habilidades, né? Com questão de idade, a cada momento ela vai tendo um manuseio, né? Que é adequado, né? A faca, uma espécie de situação em que ela tem uma comida quente, né? Uma situação em que ela tem que ter mais atenção. Mas é para isso que os pais têm que estar ali, né, Ellen? Lado a lado para tornar isso uma experiência positiva. Claro, porque até mesmo fala assim, coloca água, ele quer jogar água. Ele não quer colocar a água na panela, ele quer jogar de longe, né? Então, você tem que falar, olha, não é hora de jogar, é hora de colocar devagar. Mas está quente a colher. Não, mas é assim mesmo. Você não vai queimar a mão porque você está perto do fogo. Então, tá sempre ali do lado, estimulando e falando as coisas certas, né? Para que não aconteça nenhum acidente, né? Porque cozinha também a gente mexe com coisas que pode acontecer algum acidente. E agora nos conte, foi assim que começou com você? De repente você se descobriu em criança alguém que gosta de trabalhar com a questão da magia da comida, para ter chegado a tudo isso que você tem hoje. Como que começa como é que começa essa história da Ellen cozinhar, da Ellen ensinar? Dá pra gente aí o início de tudo. É bem de família, né? Sempre tive mãe que cozinha muito bem. Minhas avós faziam coisas maravilhosas na cozinha. Só que minha mãe não deixava eu cozinhar. E um dia eu, na segunda série, fui para casa de uma amiguinha. E nós começamos a ler um livro de receita, resolvemos fazer um pudim. E aí eu não sabia que calda fervia, quando colocava água ela subia. E foi aquele susto, né? A hora que a calda subiu, a hora que eu coloquei a água, já tirei a colher já caiu, já me queimou. E eu cheguei em casa, ai mãe, queimei. Com o quê? Fazendo pudim. Mas você sabe que você não pode mexer na cozinha. Mas, mãe, né, eu sei que você não ia deixar, por isso que eu fui na casa da amiga. E aí, a partir daí, ela deixou começar a mexer na cozinha, sempre me estimulando, sempre deixando fazer cursos. E fui fazendo cursos. Não achava que era a minha área, por mais que eu gostava de cozinhar. Com certeza, não era a minha área. Porque na minha cabeça, eu tinha que fazer uma faculdade. Eu já estava indo para um nível assim que quando eu estava na escola mesmo, eu fazia algumas brincadeiras, alguns bolos para as amigas, tal, mas era coisa mais tranquila, nada para se vender. E quando eu fui para a faculdade, que eu perdi o emprego, a primeira coisa que eu fui fazer foi trufa para vender, salgado para vender na faculdade, para que um emprego pagava minha faculdade, o outro emprego pagava meu carro. Então eu trabalhava em 2 empregos. E nisso de trabalhar em 2 empregos, eu perdendo um emprego, eu me vi na condição que eu tenho que me virar. E o que eu sabia fazer é bombom de morango, trufa, salgado. Comecei a fazer isso tudo em casa e levava à noite para a faculdade para vender. Isso me ajudou bastante aí naquela época a me formar, a terminar. Só que eu tinha feito magistério, fiz biologia, fui dar aula para 5ª série. Numa 5ª série eu desisti de tudo porque eu tinha que pôr os meninos no eixo. E eu não tinha esse dom de colocar eles no eixo sem eu sair do eixo. Então, eu preferi largar a situação, porque para mim era melhor. Depois disso, foi 2 anos desempregada, né? E aí eu fui prestar concurso público, e aí nesse concurso público, um dia, eu passei, estava trabalhando como atendente infanto-juvenil, trabalhava numa casa-abrigo, e aí faltou a cozinheira dessa casa-abrigo. Aí no dia que faltou a cozinheira, eu peguei e me tomei a posição para coordenadora. Deixa eu cozinhar? Mas ela, como? Não, você é tão nova, vai cozinhar para 50 pessoas? Eu falei, vocês encontraram ninguém? Que opção mais vocês têm? Ela falou, faz. Nunca tinha feito 5 quilos de arroz, né?
de grama. Realmente foi perfeito, ficou muito bom. Imagina, não ficou bom não, Elô, fala sério. 5 quilos de arroz, para quem nunca tinha feito, virou papa. Por que virou papa? O arroz cozinhava por baixo e não cozinhava por cima, eu fui colocando água. Até que chegou uma hora que ele cozinhou por cima e embaixo virou aquela papa maravilhosa. Mas aí ela vendo que eu gostava muito de cozinhar e eu já tinha vários cursos, muitas coisas, eu falei, olha, por que você não dá aula de culinária para as crianças aqui no Abril? Olha, é uma boa ideia, né? Vou começar a fazer algumas oficinas de culinária. Então, minhas oficinas começaram com as crianças, né? E aí, um dia, me passaram para casa dos adolescentes. E eu e adolescente não dá muito certo isso. Essa junção ainda não é muito boa, né? E eu fiquei em depressão. Eu fiquei doente. E nisso que eu fiquei doente, foi, assim, um período muito complicado, porque eu precisava do emprego. E aí, para ir para o emprego, eu tinha várias barreiras, pelo tudo que eu enfrentava lá. E eu decidi prestar outros concursos que veio na prefeitura, que era para dar aula de panificação no Céu Charuri e de gastronomia no Centro de Qualificação. Passei nos 2 concursos, né? E o primeiro que chamou foi o Centro de Qualificação e abracei a causa. E depois que eu fui me especializar mais, fazer o curso de técnico em gastronomia, fiz mais cursos com chefes especializados. Até que em 2015, devido a alguns problemas que eu estava tendo lá, pessoalmente, na prefeitura, com uma coordenadora, eu resolvi que eu ia ter que ter uma segunda chance de um outro lugar e resolvi fazer um curso de pizzaiola. E fui atrás do curso, não tinha condições para pagar esse curso. E fui até São Paulo, pedi bolsa, pedi algum auxílio para o cara que era dono da escola. Levei uma portada na cara, falou, não posso te ajudar. E aí eu fiquei lá um dia, nesse um dia que eu fiquei no curso lá, vendo tudo que acontecia, voltei para casa triste, desanimada, e aí ficava me perguntando por que não tinha dado certo, fui para lá com tanta vontade de como eu conseguir esse curso, não tinha conseguido, não tinha condição de pagar, e fiquei pensando, lembrei do nome do forno, que na época era Tupazi. Entrei lá no site e tal, vi que estava escrito assim, olha, toda quarta-feira curso de pizza gratuito. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou, porque eu vou fazer esse curso nesse dia, né? E aí eu peguei o ônibus, saí daqui, fui para São Paulo, mas eu fui com uma outra ideia. Falei, agora eu não quero mais ter só o curso de pizzaiolo. Nesse momento, eu quero, além de pizzaiolo, eu quero ter uma escola de pizzaiolo. Eu vou para lá e vou com um propósito de representar essa marca em Ribeirão Preto e vamos ver o que dá. Chegando lá, a fábrica super cheia, um monte de gente que ia lá trocar equipamento, ou comprar equipamento novo. Chegou um senhor, saiu perguntando para todo mundo que estava fazendo lá, todo mundo ia trocar equipamento, ou comprar equipamento novo para pizzaria. Quando chegou na minha vez, ele falou assim, e você vai abrir pizzaria onde? Falei, em lugar nenhum. Mas por quê? O que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim aqui porque eu gosto de aprender, eu não vou abrir pizzaria porque eu não tenho dinheiro para comprar maquinário. E, além de tudo, eu gostaria de representar essa marca na minha cidade, porque não tem ninguém que representa essa marca lá. Assisti o curso normal, terminou o curso, ele mandou me chamar, eu não sabia, eu estava falando com o dono da empresa, e ele me perguntou o que eu queria. Eu falei, eu quero ter uma escola de pizzaiolo igual do Senhor Pizza, aqui em São Paulo. Ah, mas o que você faz? Ah, eu sou professora de gastronomia, né? Aí você tem curso de pizzaiolo? Ele falou, não. Eu falei, não tenho curso de pizzaiolo. Você trabalha com maceiro? Eu falei, não, na prefeitura faço tudo artesanal. Aí ele falou, mas precisaria que faz um curso de pizzaiolo. Ah, é? Daí serve o curso do Ronaldo Aires? Ele falou assim, não serve. Eu falei assim, então tá bom, eu vou vir fazer. Ele olhou pra mim e ele falou assim, mas é aqui em São Paulo? Eu falei, mas pra quem quer aprender não tem distância. Eu vou vir fazer o curso. Ele falou, então se você vai vir fazer o curso, eu vou te dar 50% de bolsa nesse curso do Senhor Pizza. Foi assim que tudo aconteceu, então? Foi assim que tudo começou, a história da cozinha escola. De repente você estava ali. Sabe o que eu vou observando na sua história, Ellen? A característica que muita gente que ouve sobre a palavra empreendedorismo
e não entende como que algumas pessoas conseguem conquistar o que conquistam. Você, o tempo todo durante a sua história, você vai contando que, em primeiro lugar, você tem uma origem, né, socioeconômica, em que essa origem, ela trouxe desafios para você, né? Não sobrava dinheiro, você tinha que fazer a faculdade trabalhando, fazendo a faculdade você ainda perdeu o emprego, e aí você se movimentou para criar uma relação até com aquele conhecimento que você já tinha. Você percebe que isso é muito forte na atual crise que a gente está? Você tem notado o quanto que na pandemia as pessoas estão se tornando muito empreendedoras? Você tem tido casos assim, exemplos de pessoas que você convive que faziam uma coisa e que agora durante essa crise estão em movimento, mas estão fazendo outra coisa? Você está notando isso também? Sim, além dessas inovações, né, dessas mudanças internas, que é muito necessário essas mudanças para que todo mundo cresça. Meus alunos falam, a maioria deles chegavam para mim, porque o trabalho que eu faço dentro da prefeitura é um trabalho de inclusão social, através de capacitação profissional. Então, muitas pessoas chegam lá desacreditadas, porque perdeu o emprego, não sabe o que fazer. E quando a gente dá o primeiro pulo do gato, que é ensinar, olha, você é capaz. Você é capaz de transformar R$10 em 60. Você é capaz de transformar 60 em 600. E assim por diante, desde que você trabalhe, desde que você acredite, desde que você corra atrás daquilo que você quer. Agora, a partir do momento que você está com conhecimento na mão, que você sabe fazer cálculo de custo, que você sabe fazer como procedimento para venda, fica muito mais fácil. E as pessoas têm se reinventado cada vez mais. Por quê? Cada vez que se fecha uma porta, se você largar ela fechada, você não vai ter oportunidade. Vai abrir a janela. Vai abrir a janela. Vai pular a janela. Fresta, vai se jogar. Né? Porque se a gente não se jogar, não vai ter como saber se vai dar certo ou não. E se não der certo, reavalie. Não é porque não deu certo. É você estar no momento fazendo alguma coisa errada. Então, ó, nessa mudança, o que eu vi? Muitos restaurantes, muitas coisas, vendendo kit. Olha. Pessoas que tinham buffet... Olha, não tenho o que fazer com o meu estoque de buffet. Vamos fazer kit para vender? E colocou na internet, olha, devido às atuais circunstâncias, estou vendendo os kits. Fora isso, o pessoal das máscaras também, costureiras, né, que começou a fazer as máscaras de uso de tecido. Então, assim, nós temos várias oportunidades de se reinventar. Né? São os recursos que a gente tem, mas que quando a gente pensa no conceito do empreendedorismo, muita gente nem imaginava que empreender tem a ver com isso, né? Com você facilitar dentro de uma situação soluções, né? Se não é para fazer A, o que eu posso fazer que é B, C, D, E, F? Ellen, nesse caso, no cenário do empreendedorismo feminino, a gente também fala de mais uma das características do desafio. Você, para além da pizza, você também tem experimentado a atuação como food truck. O food truck também chega no Brasil, já era do Brasil. O que você conta um pouco pra gente, de uma forma mais breve, que daqui a pouco a gente faz o break? De que maneira que a gente entende a chegada dessa febre, né, que nada mais é do que, de repente, me lembra, na década de 80, dos carrinhos de cachorro-quente, né, dos pipoqueiros. E aí, de repente, a gente encontra hoje até food truck de pizzaria mesmo, né? Com forno a lenha, num formato bem interessante, que é para mostrar que, de repente, a pessoa desloca a cozinha para a rua. Porque depois disso eu quero saber um pouco mais a questão de segurança alimentar, entendeu? Então, me conta um pouquinho sobre como é que é essa experiência também de ter aí o seu food truck. E de ver as pessoas que você também atua, né? Também, de repente, se sensibilizando para empreender nesse formato. Olha, o formato de comida de rua vem dos Estados Unidos, tá? E geralmente um custo para você ter um local para produzir, para expandir isso, para fazer uma entrega ou atender o cliente, é um custo alto para quem está começando. Então, uma das opções aí é o chefe, né, que diz chefe ou que quer fazer alguma coisa diferente e não tem um dinheiro inicial para dar um pontapé em um restaurante, num bar, numa lanchonete. Você vê a oportunidade de um trailer, uma coisa que é muito mais acessível economicamente, né? Então, eu vejo mais assim, que os trailers, os food trucks, eles são nada mais, nada menos que chefes que levaram suas comidas para as ruas. Olha, que legal. Não é chefe formado, não importa. O que importa é a qualidade do alimento e a criatividade para fazer o serviço para o pessoal. Então, olha, onde eu estou hoje, assim, a gente tem alguns pontos, né? Mas, assim, eu comprei o food truck inicialmente, fiz 2 reformas nele, inclusive a última reforma foi agora, antes da vinda do corona, né? O food truck estava me dando um retorno muito positivo,
porque eu vi a visibilidade, as pessoas sentarem, comer, é diferente, você vê o cliente ali sentando, comendo seu produto, do seu delivery. Quando sai do no delivery, né? Você manda, né? E você não vê a reação. Ali, quando tá na tua frente, isso me conquistou mais ainda de eu continuar fazendo o food truck. Tanto que eu cheguei num ponto que eu falei, olha, eu vou fechar o delivery de pizza e vou fazer um food truck de comida italiana, porque eu estava num ponto onde tinha uma UPA na frente, e as pessoas saíam dali, né, doentes, alguma coisa assim. O que acontecia? Elas viam muito lanche. E a minha proposta ali era colocar um caldo, colocar um risoto, uma comidinha rápida, que elas pudessem optar, porque às vezes nem todas as vezes você está bem para comer um lanche, ou você só encontra opção de lanche. Isso é empreender, então, né? Ver a necessidade. É ver a necessidade. E não copiar, eu não vou ganhar tá R$3, R$4 em cima de uma água. Eu não preciso isso. Porque aonde está lá, não tem água para esse pessoal tomar direito. Então, como não tem água, eu tenho que vender água barato para quê? Para ser um atrativo. Para o cara chegar até lá no meu carrinho, nem for para comprar uma água, mas ver tudo o que eu faço. Sim. Então, assim, às vezes é melhor você perder ou não ganhar tanto em cima de um produto do que você se planejar para ganhar em cima de um produto e não conquistar o cliente, porque o que vale mais é aí conquistar o cliente. E dentro disso daí, cabe a capacidade de cada um perceber o que tem em volta para poder fazer a coisa certa. Você me chamou a atenção agora para uma pergunta de consumidora, tá? Eu fico muito brava, para falar a verdade, quando a gente vai aos restaurantes. Você falou sobre a questão do valor, né, da água, né, de não cobrar tão caro para criar aquilo um atrativo. Mas quase sempre a impressão que a gente tem é que aquilo que é cobrado no refrigerante, aquilo que é cobrado na água, quando a gente pensa até no produto cerveja, bebida alcoólica, parece que a água e o refrigerante tem sempre um custo muito... O custo não é a palavra, porque o custo é do empresário, mas pra gente, né, fica muito caro. Por que geralmente fica tão caro o custo da cerveja, não, do refrigerante e da água nos restaurantes? É safadeza, minha amiga? Conta pra nós aqui. Amiga, não é que é safadeza, tá? Então vamos lá. A questão Você que conhece é o número a planilha de custo, né? É o número de pessoas envolvidas para que tudo aquilo ali seja servido para você. E tem uma coisa, é muito mais fácil você consumir 2, 3 águas, 5, 6 cervejas e eu ter um lucro maior na bebida do que na comida. Então, muitas vezes as pessoas colocam um preço menor na comida e tira o valor que elas precisam para fazer tudo aquilo funcionar na bebida. Então, é uma compensação. Então, aí é o caso de... você vai estar pagando ali para lavar o copo, para lavar o prato, para você ser servido, para aquela toalha ser trocada. Então, não é só o valor da bebida. É tudo aquilo que está por trás da bebida que o pessoal acaba embutindo aí no valor. Então, nesse caso aí, não é tanta cachorrada, mas é um jeito que o pessoal tem de ganhar um pouquinho mais, né? Sobre aquilo que o consumidor realmente vai consumir. Porque a maioria das pessoas que vão em algum lugar, num barzinho, vai tomar mais cerveja do que comer. Então, se eu coloco uma comida num preço muito caro e não coloco a bebida, não vai ter compensação. Então, é mais fácil eu colocar a porção mais barata e aumentar o preço aí da bebida. Olha, Ellen, nós estamos aqui arrebentando. Você viu? Eu já fiz até pergunta de consumidor com raiva dos preços, mas que bom, não é a hora do consumidor para você que está nos acompanhando. É o Metamorfose. E a gente vai dar uma paradinha agora para um rápido intervalo e já voltamos, viu, Ellen? Obrigada, continua aí com a gente, hein? Metamorfose volta já. Nem sempre está tudo bem na nossa casa. Tem dias que a gente sofre. Tem dias que a gente briga. Tem dias que a gente até se envergonha dela. Mas é na nossa casa que a gente compartilha, recebe, interage. Ainda assim, muitas vezes é preciso mudar a nossa rotina. Agora é hora de se recolher e cuidar de quem vive dentro dela. É só um tempo, vai passar. Em breve vamos reabrir as portas, receber novamente nossos convidados e celebrar a vitória contra este inimigo comum. Vamos, Ribeirão, já vivemos tanta coisa juntos, vamos superar mais essa. Faça sua parte, contamos com você. Grupo Tati de Comunicação.
Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Vovô, esta é uma carta que quero ler daqui a uns anos. Leia agora e me ajude a guardar. Já faz alguns dias que estamos em casa, porque a mamãe me falou que tem um vírus muito feio lá fora. Estamos aqui, quietinhos e com muita saudade sua e da vovó. Eu vi na TV que tem muita gente que tá precisando de hospital e que os hospitais não tem tanto lugar para tantos doentes. Mas eu descobri também que aqui em Ribeirão Preto tem um monte de médicos, enfermeiros e técnicos que estão se esforçando muito para cuidar disso. Descobri que aqui em Ribeirão tem um grupo de laboratórios que vai conseguir fazer muitos testes desse vírus. Eles estão até fazendo uma vaquinha na internet. Descobri que a nossa cidade tem o melhor hospital público do Brasil, que é o HC, e mais uma coleção de outros hospitais maravilhosos, que podem atender muitas pessoas e que tá cheio de gente trabalhando lá dia e noite. Nós queremos dar o parabéns a todas as pessoas que estão cuidando da nossa saúde. Já já vamos sair mais fortes de tudo isso. E lá na frente, vamos lembrar como a nossa cidade foi um exemplo para o Brasil e para o mundo. Enquanto isso, vovô, fique em casa cuidando da vovó. Vocês são muito preciosos para mim. Quero lembrar dessa data como aquela em que Ribeirão Preto venceu a batalha. Uma homenagem do Grupo Tati de Comunicação a todos os profissionais que estão oferecendo suas vidas para cuidar da nossa. Ribeirão precisa de ajuda. Centenas de pessoas já se envolveram, mas ainda há muito trabalho pela frente. Nos últimos dias, o Instituto SEB, através do seu projeto Mentoria Social e o Grupo Tati, reuniram empresários e arrecadaram cestas básicas. Já são mais de 2.000 cestas básicas que serão entregues às comunidades de nossa cidade. Mas ainda é pouco. Então, decidimos que para cada doação em cestas básicas, vamos devolver ao doador a oportunidade de divulgar seu negócio gratuitamente no Grupo Tati. Cada empresa doa o que pode e nós cuidamos do resto. Entre em contato com a gente, ligue 3968-7037 e saiba como ajudar. Vamos juntos cuidar do futuro de nossa cidade. O sangue de uma cidade pode salvar muitas vidas. A terra do café agora é terra da esperança. A capital do agronegócio agora é capital da vida. Traduza seu amor em atitude. Você é esperança. Doe vida, doe esperança, doe sangue. Ribeirão Vermelho, uma cidade salvando vidas. Voltamos com Metamorfose. Esse é o Metamorfose, o programa do Clube da Borboleta aqui no Grupo Tati. Você nos acompanha hoje pela 91,3 FM, pelo canal 32.1 da TV aberta, canal 20 e 522 da NET. O nosso bate-papo hoje é Bastidores do Sucesso, porque sextou, Elô chegou. E eu estou aqui conversando com Ellen Ravagnoli, que é chefe, professora de culinária, gastronomia, tem food truck, pizzaria, tem delivery, ou seja, é uma sumidade que a gente encontrou assim,
um achado para fazer esse bate-papo em época de bastidores do sucesso dentro do processo da pandemia. Ellen, a gente estava conversando, inclusive, sobre a importância que a gente vê das pessoas se reinventarem, e aí você fala da transição que o food truck se tornou, de ser, né, uma cultura americana que chega no Brasil e que aqui, de repente, as pessoas que podiam e cozinhavam bem, mas de repente não podiam montar o seu restaurante, o food truck se tornou uma alternativa, né, para que as pessoas pudessem apresentar o seu conhecimento, o que elas fazem de melhor e de repente tornar isso algo lucrativo. Mas ao mesmo tempo, os food trucks parece que eles são um negócio diferente do restaurante. É normal que o business disso seja sair do food truck para um restaurante físico ou de repente não, as pessoas começam a criar uma rede de food trucks. O que é mais comum para quem empreende com isso hoje? Olha, pode ser das duas formas, tá? Tenho amigos que tinham o carrinho, tinham o food truck de lanche e resolveu ir para o espaço físico. O que aconteceu? Essa pessoa, hora que ela foi para o espaço físico, ela viu a dificuldade que é de manter um espaço físico, os preços, os custos, fora funcionário, né? Mas ela continua tanto com o food truck quanto com o carrinho e dá super certo. Como também tem pessoas em São Paulo que já tem redes de food truck, de super dog, e que vendem cachorro-quentes grandes, que são aqueles cachorro-quentes enormes, e que abriram vários, né? Mas lembrando o seguinte, que não é porque você tem um food truck que você não tem que ter uma área de produção. A área de produção, para você levar tudo bonitinho, tem que ter por trás disso. E como é que funciona isso? Então, eu tenho o carrinho... Como é que é a questão legal disso? A pessoa tem que ter uma cozinha industrial? Como é que é? Conta pra gente agora dos bastidores. Como é que é? A área de produção vai muito assim de cada um, né? O que cada um vai estar vendendo. É claro que quanto mais simples o produto, menos coisa você tem que ter sobre a área de produção. Mas na área de produção é exigido que você siga as leis da vigilância sanitária para qualquer cozinha. Então tem uma resolução, que é a CVS 5 da Anvisa, e lá nessa CVS 5 vem falando tudo o que pode, o que não pode ser feito. Também tem a RDC 216/04, que é uma resolução que vem falando, é tipo uma cartilha mesmo, para todos os manipuladores de alimento, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e todos os manipuladores de alimento têm que seguir as mesmas regras. Inclusive, vou alertar uma coisa, quem usa uniforme dentro da cozinha, por favor, uniforme é de uso de dentro da cozinha. Saiu da cozinha, tem que tirar o uniforme, tem que colocar para lavar, porque o uniforme também é um agente contaminador. Então, não devemos sair passeando por aí de uniforme e depois levando tudo que a gente fez nesse passeio para dentro da cozinha de novo. Então, em época de pandemia, muita gente deve ter essa dúvida, né? O uniforme, nesse caso, pode trazer o corona? Ou, além disso, o que você está me avisando tem N coisas que a pessoa, de repente, capta, né, na rua, no contato com pessoas e leva para dentro do manuseio dos alimentos, né, Ellen? Sim, a roupa, ela é um precursor, porque ela nada mais, nada menos que ela fica com resto de alimento, com resto de água, e água mais nutriente, mais bactéria ou mais vírus, é o que eles precisam para se multiplicar e sobreviver. Então, tanto o médico com jaleco, ele não pode sair andando com jaleco por aí, os enfermeiros também não. É uma roupa restrita ao uso do ambiente que ele vai manipular o alimento ou que ele vai atender o paciente. Fora dali, aquela roupa está contaminada. Sim. Porque você se entrou em contato com outras coisas. Então, uma das coisas aí que o pessoal tem que tomar cuidado é de saber que uso de uniforme é para prevenir o que você traz da rua para dentro da área de manipulação. Porque se fosse assim, eu não precisava de ter uniforme. Eu ia com a minha roupa, ia trabalhar dentro da cozinha com a roupa que eu vim do corpo, né, que eu tava na rua e boa. E não é essa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, ver o uniforme do pessoal por aí. Uma coisa que a gente nunca presta atenção, será que ele troca aquele uniforme todo dia? Ai, que Como medo. que eu vou saber isso? Mas tem umas regras, poucas pessoas seguem. Isso. Tá? O que deveria ser feito? Quem trabalha aí com alimentação de rua ou alimentação, tem que ter o dia da semana no uniforme. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Um uniforme para cada dia. Nossa, porque Ellen, se você chega num carrinho, você está olhando, você está vendo que a pessoa está uniformizada com a data, né, com o dia de segunda-feira, você vai saber que ela pôs o uniforme naquele dia. Você chega lá no outro dia, ela está com a blusa de sexta-feira, você vai saber que ela trocou o uniforme.
Agora, se não tem isso esse é uma controle, recomendação ou é uma ideia? Não, é uma recomendação. Olha. Inclusive, tem dentro dessas resoluções que a empresa também pode adotar, tipo um botão. Olha, o botão azul é para segunda-feira, o botão é no próprio uniforme. O botão verde é para terça, isso para controle interno, para quem não sabe, tá? Agora, quando você trabalha com rua, o interessante seria que as pessoas vissem que você está vestindo o uniforme de acordo com o dia da semana e que você está trocando aquele uniforme. É uma questão de segurança. Importante. Eu não saberia isso. É uma das coisas, né, que é bacana. Você vai olhar, você fala, nossa, tô confiando já, porque a primeira coisa, eu sei que esse uniforme foi trocado, né? Fora a parte disso, nós temos que olhar muito bem a questão se oferecem a higienização correta das mesas, dos talheres que estão sendo utilizados. Inclusive, no meu food truck, uma das coisas que eu adotei, até mesmo antes da pandemia, era trabalhar somente com talheres, copos e pratos descartáveis. Justamente para dar segurança para aquele pessoal do posto de saúde. Aquele pessoal vai lá comer, às vezes não está muito bem, pode acontecer algum tipo de contaminação cruzada, alguma coisa ali. Então, você evita com talheres talheres descartáveis, né? Copos descartáveis, pratos descartáveis. Tudo é isso, bonito? Não, bonito não é. Mas tudo é higiênico. Tudo isso facilita a higiene, né? Ellen, e com relação ao mercado, como a gente vai acompanhando, né? A tendência dos deliveries está aí. E as pessoas continuam consumindo, né? Eu acho até, inclusive, que em função de vários dos segmentos que a gente tem, a área de alimentação, graças a Deus, flui bem, né? Porque as pessoas, sim, estão indo aos supermercados, estão se mantendo, né? Se alimentando, pelo menos a gente pode dizer que a grande maioria. Mas quando a gente fala dessa relação sua entre a pizza e entre o food truck, quando você está aí no meio de tudo, assim como você também tem a história em cima do doce, tal, são mercados que atendem momentos ou clientes em momentos diferentes. Você acabou escolhendo por uma situação da história que você estava ali com a questão da pizza, depois você tem a oportunidade, vai trabalhar com o food truck. Por que o doce não veio para o seu cenário? Por que de repente você não optou pela confeitaria, de repente não seguiu para uma área de cake designer? O que a gente percebe aí? Você está numa área que é de salgados, está numa área que é pizza, está numa área que é lanche. Fala um pouquinho para mim aí dessas áreas quando a gente pensa em alimentação. Como é que é o mercado disso tudo? Parece que muita gente monta pizzaria. Pizzaria é uma coisa que todo mundo ama comer, é isso? Não é bem por esse lado, é porque assim, tudo que se fala em doce, primeiramente eu falo, já tentei trabalhar com doces de diversas formas, tá? No início é muito bom, porque é novidade, todo mundo compra, todo mundo quer, e o doce, dependendo, começa a ficar enjoativo. Mesmo que você muda o sabor. Mas ou a tal da dieta, né? Eu tô de dieta, não vou comer o doce, né? Tem aquela... Já neguei muita trufa na noitada. E fora a parte do doce, ter esses obstáculos, tudo, o pessoal do doce tem que estar sempre ganhando clientes diferentes, porque é um cliente muito atípico. Ele não é todo dia que ele vai estar com vontade de comer doce, não é todo dia que ele vai estar disponível para ir atrás daquele produto. E fora isso, o pessoal não valoriza o doce. Olha, o tal do cake designer, ele não é valorizado. Quando ele põe o preço que realmente vale, o trabalho dele, de artesão em cima do bolo, a maioria das pessoas não compram. Por quê? As pessoas não estão acostumadas a pagar por um trabalho. As pessoas estão acostumadas a pagar o que acha no mercado ou o que vale o que elas querem pagar sobre aquilo. Então, o trabalho de cake designer, são poucas as pessoas que fazem isso, porque nós não temos público que pague o cake designer de uma forma que ele merece. Então, na maioria das vezes, o cake designer, ele desiste da profissão. Inclusive, eu tive um aluno muito bacana, Daniel Pires. Hoje ele é o melhor professor de confeitaria de Ribeirão Preto. Olha, ele trabalha dando aula no Senac, cake designer, abriu uma área. E ele acho que também viu essa parte da valorização. Tanto que ele acabou indo para o lado de ensinar, de fazer as pessoas aprender a fazer aquilo. Então, a parte do doce é uma parte mais desafiadora. A parte de vender doce é muito mais desafiadora. Então, por isso que eu falo, eu sei fazer um pouco de tudo, gosto do doce, mas não é uma coisa que você consegue sobreviver por muito tempo fazendo aquilo, a não ser que você tenha uma loja muito bem conceituada, que as pessoas vão até você comprar, até mesmo porque o pessoal aí que trabalha com doce em larga escala consegue fazer um preço muito bacana,
Em compensação, a doceira de casa não consegue esse preço bacana na compra de mercadoria. Tem tudo isso, então, né, que atrapalha o mercado. Nossa, é muito interessante perceber, como a gente está falando de bastidores do sucesso, né? A gente às vezes imagina, por que fulano está com uma área, não está na outra? E aí você vai trazendo mais à tona um aspecto que, para quem está em casa hoje, de repente pensando em empreender ou se desenvolver na área da gastronomia, né? Focado aí no alimento, na comida, você falou uma coisa que vale muito a pena perceber a diferença do tipo da comida, a comida do dia a dia, a comida que é a comida da festa, não é isso? Essa comida que pode ser a comida do final de semana, que as pessoas acabam usando aí seus critérios para trabalhar com tudo isso. Ellen, e me fala um pouquinho da tendência também, que de repente a gente fala tendência, eu já acho que já está se instalando, porque a gente começa a localizar aí grandes redes de hamburgueria falando na comida vegetariana. Não sei se o vegano com tanta força, mas o vegetariano. Essa também é uma tendência, Ellen, a comida vegana, a palavra tendência, me perdoe, não é uma tendência, é algo que veio para ficar, que é uma tendência aí de cada vez mais ficar mais barato o consumo disso, a produção disso, o que você me diz? Eu te digo, vamos lá, é um assunto muito polêmico, tá? Mas eu vou falar sobre a minha percepção de tudo que vem acontecendo desde os primórdios da gastronomia até hoje, tá? Não é que é uma tendência, é uma necessidade, certo? A necessidade da pessoa ser empática, ou seja, ela ter a consciência de que comer um animal faz bem à saúde. Até que ponto eu comendo um animal, eu não me prejudico com o que esse animal tem na carne dele? Esse animal tem proteína, esse animal tem enzimas, esse animal tem... me fugiu a palavra agora. Mas tem hormônios, né? Os hormônios, essas coisas tudo diferente do nosso ser humano. Então, se a gente for pensar, voltando lá para trás, Deus criou um corpo para quê? Para comer alimento sem passar por processo nenhum. Nós não deveríamos cozinhar esse alimento, nós não deveríamos colocar açúcar, né? Sal, óleo. O corpo foi programado para comer um alimento natural. Ele não foi programado para comer uma carne. Aí você fala, mas a carne é importante por causa da proteína. Tá, se fosse assim, a vaca não vivia, não estava grande lá no pasto, né? Então, o que a gente fala? Eu falo assim, eu também peco, como carne, sei que é uma coisa assim que eu deveria me policiar mais, de comer menos, ou até mesmo restringir o uso da carne, mas é uma coisa que está na nossa cultura. Então, como que você vai sentir falta de uma coisa que você nunca foi apresentado? Então, quem tem filho aí, vegetariano, ou quem... Gente, respeita. Respeita porque é bom e vai ter público para isso, acredito, cada vez maior. E vai ter mais variedade, tá com uma consciência. Isso, mas esse pessoal tá muito mais consciente. Não, falando, eles têm consciência que eles não querem comer a carne e o porquê que eles não querem comer a carne. Se a gente for ver, a gente come a carne porque ela tem tempero. Porque você coloca sal. Né? É o sal. Se você não colocar o tempero, você não gosta da carne. Então, assim, esse pessoal vai aumentar, vai ter mais público, sim, e quanto mais as pessoas forem se conscientizando que através da alimentação que a gente vai chegar a uma cura do nosso organismo, com certeza o pessoal vai mudar os hábitos alimentares aí também reduzir os produtos industrializados. Uma coisa que você falou que é muito importante, né? O Vitor, né? Meu pequeno lá. O Vitor, ele tem uma relação com o comer carne que é bem nessa linha mesmo. Ele já olha e diz assim, eu não quero comer carne. E a minha mãe é das antigas, né? Minha mãe chega assim, ó o franguinho! Ó o bifinho! E aí ele, mãe, eu não vou comer frango. Aí eu assim, mas na hora de comer o hambúrguer você come, não te entendo, né? E esses dias, de verdade, eu tava conversando com ele até pra mostrar isso. Acho que você tem que tomar me dar uma certa certeza do que você quer, porque se eu tiver que cuidar da sua alimentação como alguém que é vegetariano, né? Você vai ter que comer mais vegetal, que é uma coisa que você não come. Então, assim, você já não vai comer a carne, vai ficar só à base de carboidrato. Então, veja que realmente é um estilo de vida, né, Ellen? A gente também se propôs
a perceber, como você falou, é tudo. Como a gente virou escravo da comida rápida, da comida instantânea, como a gente tornou a gente exatamente, né, viciado em paladares extremos, né? Porque ou a gente come muito sal ou a gente come muito açúcar, não é? É estranho isso. Meus filhos, eles têm uma dificuldade enorme quando eu tiro um pouquinho. É viciante isso. Eu tiro um pouquinho do Nescau, sabe? Da quantidade daquele leite do café da manhã. Ai, mãe, tá com gosto de leite. Eu falei, uai, mas é leite. Tem que estar com gosto de Nescau, né? Então, assim, a gente realmente é uma sociedade que, de modo geral, se envenenou muito com a alimentação, né, Ellen? Muito, né? E aproveitando só, você falou vegetariano, vegano e tal, a linha dos vegetarianos, eu sou muito a favor do ovo lácteo vegetariano, tá? Okay. Que é aquela pessoa que, além dos legumes, das verduras, ainda coloca a inserção natural aí na sua comida, tanto de leite quanto ovo. Certo. Porque tem pessoas muito extremas, que são os veganos. Já não sou muito fã de quem é muito extremista, tá? Nada que é extremo, muito extremo é bom na vida. Certo. Né? Até a mesma alimentação, ser muito radical também. Claro, temos os direitos de lutar por tudo que nós achamos que é certo, tá certo? Mas assim, se fosse para dar alguma dica, se você quer mudar um pouco o seu paladar, os seus alimentos durante aí seu cardápio durante a semana, opte pela opção ovo lácteo vegetariano aí, põe 3, 4 dias no cardápio, que nem eu não comia chuchu. Achava que chuchu não tinha gosto de nada. Não gosto de chuchu. Mas chuchu com molho branco eu adoro. Então, assim, é um molho branco junto com o chuchu e veio apresentar aquilo de forma diferente. É a história da berinjela, assim, né? Não gosto de berinjela. Mas como antepasto de berinjela, eu como a berinjela. Adora, como lasanha isso. de berinjela, eu como berinjela. Então, é o jeito que é apresentado o alimento. Isso. Então, assim, eu acredito que nessa parte dos vegetarianos vai aumentar cada vez mais. E nós estamos tendo receita aí também bem inovadoras para que esse público ganhe cada vez mais espaço na hora de comer. Eu te perguntei justamente disso, porque a gente está falando sobre, né, empreender, né, e o empreendedorismo na área da alimentação e tudo mais. Então, realmente, eu acho que era muito difícil uma pessoa se propor uma dieta sem glúten, né, sem a carne, se ela saísse na rua ou entrasse numa lanchonete, não é? Porque ninguém estava ali com os produtos dispostos para isso. Então, a gente já começa a perceber, não só porque existem lugares exclusivos, mas você já começa a ver, como eu falei, em grandes redes aí, né, de hamburgueria, o hambúrguer vegetariano, né? Então, assim, a proposta de já ir dando para esse grupo de pessoas que já se colocou nesse estágio de consciência, ter mais opções. Ellen, quando a gente fala sobre a alimentação, de modo geral, data de validade de produtos em supermercado, as pessoas às vezes ficam aí todas meio em dúvida se isso é balela ou não, mas assim, a gente já sabe que no supermercado tudo está processado, não é isso? Tem alguma coisa que foi feita para que aquilo ali dure por mais tempo do que duraria dentro de casa. Mas algumas dúvidas que a gente podia falar da comida do dia a dia, da nossa casa, Ellen. As pessoas também, eu não sei se elas têm muito claro quanto tempo você guarda um arroz, por quanto tempo você guarda um feijão na sua geladeira, a famosa história da maionese, de repente, assim, carne, acontece muita coisa que faz mal às pessoas a partir do manuseio da comida em casa, não é, Ellen? Olha, o que eu vou te falar vai assustar. Ai, meu Deus, ai, ai, ai. Mas vamos lá. Fiz um alimento hoje. Quantos dias que eu posso guardar em geladeira? No máximo em 3 dias, se estiver na refrigeração certa. O que é certo? Eu não posso colocar minha geladeira no mínimo. No máximo que eu posso deixar minha geladeira aqui onde que a gente está, Ribeirão Preto, que é calor, tá? É do médio para cima. Eu tenho que ter um controle pelo menos de 4 graus Celsius aí na minha geladeira. Claro que eu não vou saber isso, porque a minha geladeira não tem termômetro, né? Mas o mínimo da geladeira já não atinge isso. Então, do médio para cima. Certo. Fiz um arroz hoje, 3 dias. Mas 3 dias como? Tirando e colocando ele todos os dias na geladeira? Não. Eu fiz o arroz hoje, comi. Vou guardar? Guardo numa Tupperware, numa embalagem, tá? E aí eu vou retirar para esquentar só aquela parte que eu for consumir. Nada de isso ficar esquentando, requentando. Né? Esquentando e requentando. Comprei um bife, vou comer a semana que vem, vou deixar na geladeira errado. Na geladeira, 3 dias. Então, eu não posso deixar nenhum alimento mais que 3 dias na minha geladeira,
que já não é mais seguro, porque os micro-organismos em temperatura menor, o que acontece? Eles se multiplicam, só que eles se multiplicam devagar. E por que eles não se multiplicam no freezer? Você já viu alguém namorar no Alasca? Né? Tipo, freezer muito congelado, né? Então elas não vão se multiplicar, elas vão ficar ali paradinhas dentro da casinha delas em termos, e a hora que você tira para descongelar, vai voltar a temperatura normal, e esses micro-organismos que estavam ali, eles vão se reproduzir, eles vão fazer o que eles tiverem que fazer na vida útil deles. Então, comprei uma carne, não vou consumir tudo agora, congelo. Aí é muito bacana, né? Eu vou congelar quanto tempo? 3 meses. Certo. 3 meses, olha, mas eu tirei a peça de carne, tirei, descongelou, vou tirar 2 bifes e vou congelar de novo. Não pode. Olha, descongelou, tem que usar a carne toda. Mas eu não vou consumir tudo. Então você faz prato pronto. Olha, então eu não vou consumir tudo. Tirei lá uma peça de alcatra. Tirei alguns bifes. Sobrou uma parte de alcatra. Posso fazer picadinho, posso fazer estrogonofe. Fiz o picadinho e estrogonofe, vou colocar em potinhos e vou colocar no freezer para congelar. E essa comida pronta, 3 meses. Então, olha, eu fiz estrogonofe, vai valer 3 meses a partir de hoje dentro do meu freezer. Mas congelada em aberto. O que é congelado em aberto? A maioria das pessoas fazem isso errado. Eu vou fazer o feijão, isso aqui, pego o potinho, ponho lá o feijão, coloquei o feijão, tampo e coloco no freezer. Errado. Olha isso. A distância entre a tampa e o alimento tem um ar. Esse ar pode estar contaminado e você prender alguma coisa contaminada dentro desse potinho. Então, na hora que você descongelar, aquilo que estava contaminado vai descongelar e vai contaminar o alimento. Então, tem que deixar o potinho em aberto. Não, deixa o potinho aberto, congelou, vai lá e tampa. Vai lá e tampa e tá tudo certo, porque o alimento já tá congelado, já estava no ambiente estéril, e aí você foi lá, só tampou o alimento, você não fechou o alimento. Só para criar uma prateleira, né? Para colocar outro em cima, né? E aí também tem a questão, às vezes, de congelar bife e congelar por unidade. Eu não preciso congelar 5 unidades de uma vez, grudando tudo em vira um bloco. O que eu posso fazer? Eu posso pegar uma forma, passo um plástico filme na forma, ponho os bifes um do lado do outro e deixo congelar. Congelou, eu empilho um do lado, um em cima do outro dentro do saquinho. Na hora que eu for tirar, ele foi congelado por peça. Aí eu consigo tirar somente o que eu vou usar. Olha, eu vou usar 3 bifes, eu consigo tirar 3 bifes. Eu vou usar um bife, eu vou lá e consigo tirar um bife. Isso serve para sobrecoxa, serve também pra gente, coisa que é grande, vamos supor, eu vou fazer uma lasanha, alguma coisa e o meu refratário é grande. Mas eu só tenho um refratário. Vai lá, congela naquele refratário. Aí depois dá uma descongeladinha só para soltar a borda, passa num plástico filme e guarda. Você não precisa guardar junto com aquela embalagem. Você pode já guardar com outra embalagem e passar do plástico filme. Ellen, olha, adorei as dicas, o programa fluiu tanto, a gente já está aqui, em cima da hora para encerrar. Queria te agradecer por todo esse carinho, por toda essa atenção. Fala para as pessoas aqui qual é a sua rede social, para todo mundo ir atrás de você, dessas muitas dicas. É o seu canal do YouTube? Onde que tá que você fala de tudo isso, Ellen? Olha, meu canal do YouTube é Ellen Ravagnoli, tá? Tem dicas de gastronomia, tem receitas, tem bastante coisa bacana lá, tem cálculo de custo, tem também ficha técnica da receita. Mas, Elô, eu só queria deixar uma dica aí para os que querem empreender e não têm dinheiro, tá? Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que pensar é não gastar em equipamento. Quer uma dica? Começa do simples, começa do fácil. Nada de muito complicado. Quer ganhar dinheiro? Vai vender pipoca. Quer ganhar dinheiro? Vai fazer pão de queijo. Porque você vai fazer pão de queijo congelado, você vai precisar do quê? Uma boa receita, uma bacia, e congela os pão de queijo e vai vender. Você não vai precisar de maquinário, você não vai precisar de nada. Bacana, então, Ellen. A grande dica é você ir atrás daquilo que você consegue fazer sem depender dos outros e de empréstimo, tá? Muito bacana. Porque às vezes nem sempre que o empréstimo é bom, mas ganhar dinheiro é bom. Opa, Ellen, obrigada mesmo. Para você que está acompanhando a gente aqui, o Metamorfose, a gente tem tempo ainda, né, produção, para passar um vídeo que é do Mentoria? Vamos passar então, e aí na sequência a gente finaliza o programa. Vovô, esta é uma carta que quero ler daqui a uns anos. Leia agora e me ajude a guardar. Já faz alguns dias que estamos em casa, porque a mamãe me falou que tem um vírus muito feio lá fora. Estamos aqui, quietinhos e com muita saudade sua e da vovó.
Eu vi na TV que tem muita gente que tá precisando de hospital e que os hospitais não tem tanto lugar para tantos doentes. Mas eu descobri também que aqui em Ribeirão Preto tem um monte de médicos, enfermeiros e técnicos que estão se esforçando muito para cuidar disso. Descobri que aqui em Ribeirão tem um grupo de laboratórios que vai conseguir fazer muitos testes desse vírus. Eles estão até fazendo uma vaquinha na internet. Descobri que a nossa cidade tem o melhor hospital público do Brasil, que é o HC, e mais uma coleção de outros hospitais maravilhosos, que podem atender muitas pessoas e que tá cheio de gente trabalhando lá dia e noite. Nós queremos dar o parabéns a todas as pessoas que estão cuidando da nossa saúde. Já já vamos sair mais fortes de tudo isso. E lá na frente, vamos lembrar como a nossa cidade foi um exemplo para o Brasil e para o mundo. Enquanto isso, vovô, fique em casa cuidando da vovó. Vocês são muito preciosos para mim. Quero lembrar dessa data como aquela em que Ribeirão Preto venceu a batalha. Uma homenagem do Grupo Tati de Comunicação a todos os profissionais que estão oferecendo suas vidas para cuidar da nossa.